coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de estarmos alegres na presença do Senhor. Quero dizer que é um privilégio estar aqui falando do amor e da palavra do Senhor. Eu sei que muitas de nós, né, passamos muitas lutas hoje. Eu costumo falar que ninguém enxerga os bastidores, o que acontece na nossa casa, ou o que aconteceu até nós chegarmos até esse momento. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedoras. E que nesse momento você venha se desligar de tudo aquilo que é externo, dos seus problemas, de situações, né? E que você fique ligado no trono da graça, porque Deus ele tem uma palavra, e a palavra ela vai nos fortalecer, vai fazer com que a gente enxergue um caminho, que a gente enxergue uma solução para os nossos problemas. Amém? A palavra que eu tenho hoje a compartilhar com minhas irmãs está no livro de 1 Reis, no capítulo 19, aleluia, no versículo 2, que diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Amém? Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, que tudo aquilo que é do homem, meu Pai, não venha prevalecer, que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías. Toca agora nos meus lábios, que eu seja um instrumento de Ti, e que o Espírito Santo, Pai, conduza, meu Pai, em nome de Jesus, esse tempo que nós estamos na Tua presença. Amém? Glória a Deus. Nós já ouvimos falar desse grande profeta chamado Elias. E a história de Elias começa muito antes a descrever no capítulo 18, onde os profetas de Deus tiveram que sair da terra, né? Que sair de Israel. Eles tiveram que sair porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. E Elias, ele teve que procurar um outro abrigo, que ficar longe. E quando, um certo tempo, Elias, ele retorna. E quando ele retorna, ele encontra Obadias. E ele fala com Obadias, aleluia, para que Obadias anunciasse ao rei, porque Obadias era servo do rei, anunciasse ao rei que Elias estava ali. E Obadias temeu pela sua vida, porque Elias era muito procurado. Todos estavam procurando Elias e Elias tinha saído, né? Porque Elias, ele declarou que Acabe, aquela união de Acabe com Jezabel, não era boa aos olhos do Senhor, porque Jezabel, ela vinha de uma outra cultura, ela adorava Baal, deuses, falsos deuses, e Deus, ele já tinha instituído para o povo que não se misturasse. Por quê? Porque o que aconteceria? Eles seriam influenciados, né? Influenciado por outras crenças, e era isso que acabaria acontecendo, como aconteceu com o rei Acabe, que era o rei de Israel. E Elias aparece depois de um tempo distante, fala com Obadias, para que Obadias anunciasse o seu retorno. Obadias teme por sua vida, mas Elias diz para ele que quem havia o enviado, aleluia, era o Deus vivo. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você está passando uma guerra, uma luta, em nome de Jesus, se está tudo ao seu redor, sabe? Tudo contra você. Se verdadeiramente você tem visto o inferno se levantar, é porque você está incomodando. E se você está incomodando, é porque verdadeiramente você está servindo ao Deus vivo. Porque Satanás, ele não está preocupado com quem já está o servindo. Ele está preocupado com os servos de Deus, com aqueles que estão posicionados. Elias aparece e anuncia ao rei Acabe que viria, né, um tempo onde, sabe que Israel tem algo muito importante que provavelmente lá o que acontece? Lá era como essa época, 3 anos sem cair uma gota d'água do céu. Imagine que situação. Então, lá água é como ouro. E ali ele fala, né, com o rei, para que o rei fizesse uma convocação.
e que o rei chamasse todos os povos, porque o povo estava afastado de Deus. Aquela mulher chegou a assumir um trono, misericórdia, assumir naquele lugar de autoridade e trouxe com ela todas as suas crenças, toda a sua idolatria. E o rei ali, ele ficou encantado com aquela mulher. E ele saiu da sua posição de governante, de servo do Senhor, de governar de governar como servo do Senhor, de ser orientado por Deus. E aquela mulher começou a ter o poder de toda a situação. Em vez de Acabe governar, desculpe, quem estava governando era Jezabel, a mulher, exercendo um papel que não era dela, porque o papel era do rei para governar. E nós sabemos que a mulher ela tem um papel de ajudadora, de uma mulher submissa, significa uma ajudadora que está sobre a mesma missão. Amém? Como ela não tinha, né? Ela não servia ao Deus vivo, Deus poderoso, então ela quis trazer, ela trouxe toda a sua cultura, toda a sua idolatria, toda a sua crença para Israel. E o povo estava ali muito chateado, os profetas eram perseguidos porque os profetas eles não aceitavam, porque eles serviam ao Deus vivo e eles queriam incutir aquela cultura, aqueles costumes, alimentação. E aquele povo temia o Senhor. Só que por tantas essas coisas acontecerem, os profetas tiveram que se esconder. E Obadia foram um desses homens que esconderam alguns profetas, para que aqueles profetas não fossem mortos, porque a ordem era que eles fossem perseguidos e que eles fossem mortos. E Elias estava no meio desses profetas, mas chegou um tempo que Elias teve que aparecer. Fala com Acabe para que Acabe reunisse todo o povo, e eles iriam lá se encontrar no Monte Carmelo. E foram até o Monte Carmelo. E aí, Elias, ele lança um desafio. Olha, é o seguinte, está acontecendo muita idolatria, o Senhor não está feliz com o povo de Israel, por isso o povo de Israel ele tem sido perseguido, o altar do Senhor está todo desmoronado, está todo quebrado. O que eu vou fazer agora? E Elias ali buscou pedra, começou a fazer o altar do Senhor. Pegou 2 novilhos, 2 ovelhas, e ali pediu também que Acabe trouxesse, aleluias, os 400 profetas de Baal, o Deus, o falso Deus deles, e que todos os profetas viessem se encontrar com ele naquele monte, no Monte Carmelo. E ali eles aceitaram, né? Em nome de Jesus. Olha o desafio que ele fez. Então, invocai o nome de vosso Deus, invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder, aleluias, por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, boa é essa palavra. Porque aquele povo viu uma oportunidade de sair da opressão, né? Daquele império das trevas, onde ali o rei estava totalmente fora da sua posição, havia perdido a sua autoridade. E o povo concordou, e todos ali se reuniram. E ali Elias lança um desafio, para que cada um invocasse o seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo, esse sim seria Deus. E eles prepararam as suas ofertas do sacrifício, e começaram a clamar os seus deuses. E começaram esses 400 profetas de Baal a clamar pelo seu Deus. E Elias dizia, clame, versículo 27, clame em voz alta, porque ele, um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que ele tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, ou talvez esteja dormindo e precise despertar. Olha a ousadia no espírito que Elias falava, o seu Deus, ele não escuta, porque ele é Deus feito de pau e de pedra. Ele é uma imagem, mas talvez ele deve ter saído para viajar, e aí ele não está te escutando, então clame mais alto. E aí Elias, ele estipulou um prazo, disse que até o outro dia, meio-dia, que eles teriam sim, que ali seria o prazo determinado para que eles pudessem fazer com que o Deus dele se manifestasse. E pronto. Nesse período,
eles não conseguiram. Ali Elias montou um altar para o Senhor e ele invocou uma oferta. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias estava chamando o povo para se aproximar do Senhor. A internet dela caiu. Né, em nome de Jesus. Vocês estavam me ouvindo? Estavam me ouvindo? Não, parou, tinha parado. Ah, ok. Não sei, só o sangue de Jesus, mas Deus, ele está no controle. A gente sabe que é luta mesmo, né? Mas a palavra de Deus vai ser apregoada, porque nós estamos aqui posicionados em nome de Jesus. Então, Elias chamou aquele povo e disse: chegue a mim. E todo o povo se chegou e restaurou o altar. E restaurar significa fazer novamente, pegar aquilo que está quebrado e fazer novamente, porque o povo estava afastado do Senhor. E ali o Senhor, né, começou a dar direção a Elias. Elias preparou o altar, pegou o novilho, preparou um rego, como a palavra diz, e pediu que cada um trouxesse a sua oferta. E a oferta que ele pediu foi justamente água, aquilo que não tinha. Eu creio que a água que eles tinham era água para o suprimento, para beber, era pouca água. E como eles poderiam, aleluia, entregar algo que ali, aleluia, era a necessidade deles. E Elias, quando monta aquele altar, pede a água. E Elias derrama aquela água naquele rego. Coloca o novilho e o fogo desce do céu. Aquele sacrifício, ele foi recebido pelo Senhor, o fogo consumiu, e até a água do rego, ela se secou. Então, o Senhor, além de levar todo, ele recebeu todo aquele sacrifício, significava que o povo entendeu que sem o Senhor nada poderia fazer, porque eles precisavam entregar uma oferta. Talvez a sua terra esteja infértil, né, em nome de Jesus, porque você deixou de ofertar para o Senhor. Você deixou de entregar a sua vida. Talvez você esteja indo para lugares porque você tem ouvido vozes e você ainda não apareceu. Lembra o que aconteceu com Moisés? Ele ficou 40 anos em Midian, naquele deserto de Midian, com aquele povo, naquela vida pacata. Mas Deus deu uma ordem para que naquele tempo ele retornasse. Porque o tempo que ele tinha que passar no Egito era um tempo, aleluias, para que ele recebesse conhecimento. E o tempo que ele ficou lá é para que ele também aprendesse a cuidar de ovelhas, porque ali ele se tornou um pastor de ovelhas. E Deus, através da vida de Moisés, levantou um grande libertador. E Moisés começou com as suas queixas: não, Senhor, eu não sou boa nas palavras, é como a gente. Nós procuramos tantas desculpas para não estarmos no lugar que Deus nos chamou. Eu quero te dizer que Deus, ele já derramou algo sobre a minha e sobre a vida, e cada um aqui tem um talento. Lembra daqueles servos? Um botou aquele talento para multiplicar, o outro também investiu, e um outro que foi chamado pelo seu mestre, pelo Senhor, de servo mau, porque ele havia enterrado o talento. E quantos de nós temos enterrado os nossos talentos e não estamos na posição para que Deus nos chamou? E segue a história. Elias monta esse altar, chama o povo para trazer a oferta do sacrifício. Deus responde com sono, a chuva vem, e logo
essa palavra. Essa palavra. Então, e Acabe fez saber a Jezabel. Acabe chegou lá com a notícia a Jezabel: olha, você não sabe o que aconteceu hoje, a novidade. Elias apareceu, aquele cara que estava sendo perseguido também por ela, porque queria matar todos os profetas, inclusive ele, porque ele foi lá e ele desafiou, e ele disse que Acabe não poderia, né, deixar que aquela mulher ocupasse o trono, porque foi ele que foi chamado como rei. E ela não gostou, se sentiu toda ofendida, convocou aqueles 450 profetas, os profetas de Baal. E ali, Acabe contou tudo o que tinha acontecido, fez Jezabel saber que ali Elias matou todos os profetas de Baal. O povo começou a se reunir ali, acabar e retirar aqueles profetas que estavam ali ocupando o lugar deles, que estavam ali na casa do Senhor, profanando o nome do Senhor, queimando incenso a falsos deuses, e aquele povo ali unido se revoltaram e mataram. Todos mataram. Elias foi e com a espada eles mataram todos os profetas de Baal. Acabe conta tudo o que aconteceu a Jezabel. E Jezabel diz: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã às estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vemos aqui? Vemos uma mulher que era uma mulher tomada, possuída por Satanás, por espírito maligno, ameaçando um servo de Deus. E veja que primeiro eu fui para o outro versículo 18, para descrever quem era Elias, esse profeta, e ele foi chamado para trazer a restauração, porque aquele povo estava passando, estava afastado do Senhor, e Elias foi levantado naquele tempo para trazer o povo de volta, para fazer com que o altar fosse restaurado, para fazer com que as ofertas fossem entregues, e aquela oferta de água era uma oferta de sacrifício, era aquilo que custava, e muitos de nós estamos entregando ao Senhor aquilo que nos resta, em nome de Jesus, aquilo que nos sobra, porque achamos que nós queremos de Deus o sobrenatural, queremos que Ele entre numa situação nossa impossível, mas queremos pegar o resto que nos sobra e qualquer coisa, não, eu vou orar, é oração, é orar e ação, e selar a palavra. Você tem que derramar uma oferta de sangue, como aqueles homens derramaram a água, aquilo que era de mais importante. Aleluia. E quando Jezabel ouve tudo aquilo que Elias fez, ela ameaça Elias. E a palavra vai dizer que o que foi que Elias fez? Elias saiu em direção ao deserto, seguindo Elias. Aleluias. Ele saiu em direção ao deserto, e ali na metade do caminho ele disse para o seu servo: volta daqui e me deixa que eu vou. E o servo falando com ele: não obedeça o seu senhor, daqui você volta. E olha a atitude que ele fez: ele entrou numa caverna. Atitude que Elias, aquele profeta que foi chamado pelo Senhor, cheio de unção, cheio de autoridade, cheio de espírito de intrepidez, se sentiu ameaçado por uma mulher. E ele entra em uma caverna. Mas o que estava por trás da vida daquela mulher? Uma atuação de principado, potestade, demônios, que ali aquela mulher, ela estava representando esse espírito maligno de prostituição, de traição, espírito maligno que quer ocupar o lugar da autoridade, que quer a cabeça dos profetas. Como, aleluias, a mulher de Herodes havia pedido, né? Em nome de Jesus, havia pedido a cabeça de João Batista também. Ou a mesma atuação desse principado, e estava ali novamente querendo a cabeça do profeta, querendo derrubar o profeta, e ela ocupa o lugar de autoridade. E era esse demônio que estava regendo, que estava governando Israel. E ele, como servo do Senhor, foi lá e enfrentou, matou os profetas de Baal, levantou um altar, o Senhor respondeu. Mas depois, pelaquela ameaça, ele foi para uma caverna. E quantos de nós já vivemos o sobrenatural do Senhor?
Vivemos porque a nossa vida, a cada dia, Deus ele vem nos dando livramento. Quantos de nós temos histórias de cura, de libertação da nossa família, de viver, e você só escuta pessoas contarem do passado com saudosismo? Não, Deus já fez muito na minha vida. Olha, o Senhor me deu essa vitória. E aí você vai ficando, vivendo de passado por quê? Porque você entrou em uma caverna. Aleluia, porque você está morto espiritualmente, porque o seu coração já não bate mais, você já não está mais naquele primeiro amor onde você estava ali disponível para o Senhor para fazer a obra. Não, você teme contra a sua vida, contra a sua... O Senhor disse que aqueles que quiserem vir após Ele, neguem a si mesmo, em nome de Jesus. A nossa carne, mesmo com medo, ande. E nós vemos a atuação dessa palavra. E eu fiquei pensando em palavras, dois tipos de palavras, em palavras que elas são de palavras que podem trazer a vida e palavras que podem nos levar à morte. Vemos também que essa palavra que Elias ouviu fez com que ele entrasse na caverna. E a palavra que Lázaro ouviu fez com que ele saísse daquele túmulo, daquele lugar de morte. Qual é a palavra que você tem ouvido? O que Satanás tem soprado no seu ouvido? Você tem ouvido a voz de Satanás dizendo, de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel estava dizendo, tudo que você fez com os profetas, de certo, eu dou a minha palavra, se amanhã, a essas horas, eu não farei com você. Uma palavra levou Elias, um homem de Deus, um homem que fez descer fogo do céu para dentro de uma caverna. Elias estava ali turbado, Elias estava agitado, Elias estava com medo, Elias estava triste. E a primeira coisa que Satanás faz, ele nos traz tristeza, ele faz com que a gente entre em uma caverna, e a caverna é um lugar escuro. Um lugar também, uma caverna, não tem suprimento. Ele passou pelo deserto. Nesse deserto, ele entrou no deserto. E lá no deserto, ele achou uma caverna e entrou nessa caverna. Em nome de Jesus. Qual é o lugar que você tem se escondido? Nós vimos várias histórias de homens de Deus que se esconderam, que a tempestade se levantou, que morreram e depois o Senhor trouxe a vida, mas para que eles cumprissem o seu propósito. Eu não sei qual é a área de sua vida que está morta, onde você não tem sucesso, se é a sua vida sentimental, profissional, se é na família onde Satanás está escravizando. Mas eu quero te dizer que há uma legalidade para que Satanás esteja mexendo. Sabe o que é? Você não está na posição a que Deus te chamou. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, não estamos exercendo o nosso chamado, Satanás, ele vai, minando áreas de nossas vidas. E muitas vezes você pensa, Senhor, tanto tempo com essa situação, e eu ainda me encontro nessa mesma situação. Eu quero te dizer que Deus hoje ele está novamente nos mostrando onde é que nós estamos errando, em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 43, aleluias. Isaías foi um profeta messiânico que veio anunciar a vida do Messias, a vida daquele que iria nos redimir de nossos pecados, de nos salvar, de trazer um novo tempo, uma restauração, uma nova vida em Cristo Jesus. E aí ele diz, Isaías 43, 1, mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Deus ele está falando comigo e com você, com pessoas que em outrora estava aprisionado por Satanás, onde Deus arrancou de um tremedal de lama e transformou em Israel. Jacó, um homem que mentiu, um homem que trapaceou, mas Deus também viu em Jacó a sede que ele tinha, porque o que ele desejava? Ele desejou a primogenitura, a bênção. E veja como Deus ele transforma a maldição em bênção. Mesmo com aquela atitude de Jacó, ele errando, Deus ele deu uma oportunidade. Jacó fez um voto com o Senhor, mas o voto que Jacó havia feito era um voto monetário, de entregar ao Senhor. Se ele tivesse uma boa jornada, ele entregaria, o seu dízimo, e que se o Senhor fizesse o voltar também.
Deus, ele quer nos levar numa experiência profunda. Nós precisamos passar pelo processo. Deus, ele não vai livrar a mim e a você do furacão, do olho do furacão. Ele vai nos colocar lá nesse lugar, mas ele vai fazer com que a gente saia transformado, com que a gente saia habilitado. Você vai sair mais forte para lutar outras guerras. E veja que Satanás vem, ele vem com a ameaça dele. Porque pare para pensar. Quantas guerras você já venceu? Situação mais pesada do que você está vivendo agora. E Satanás, ele quer pegar uma situação, algo que está acontecendo conosco e potencializar e tornar um gigante, em vez de você olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, você olha para o problema e aí ele vai ficando mais gigante ainda. Em nome de Jesus, Jacó passou por esse processo até estar em conformidade com a palavra. Elias entrou dentro de uma caverna, em nome de Jesus. E ali a palavra de Deus, ele vai nos dizer, aleluias, que nesse momento, aleluias, Deus, ele diz agora, mas agora diz o Senhor que te criou. Ele está falando comigo e com você nesse momento agora. Ele que te formou, ele te transformou em Jacó para Israel. Quer dizer, aleluia, que nós somos escolhidos para esse tempo, para guerrear essas guerras que nós estamos passando na nossa casa, na nossa família, com problema de enfermidade, com situações de que Deus ele tem nos levantado para orar, para enxergar que pessoas, aleluia, estão aprisionadas na nossa família em cadeias espirituais. Situações, maldições hereditárias que já vêm, que vêm de nossos passados, e vem ainda, ó, se sucedendo de geração em geração, mas ele está levantando hoje a mim e a você, para que a gente venha enxergar que nós temos que exercer o nosso chamado na nossa casa, em nome de Jesus, e muitas vezes a gente faz como Elias, a gente entra em uma caverna. E não é dizer que a gente é super heroína, não, porque a gente chora, dói, mas a gente não pode ficar, aleluias, esse tempo, o tempo inteiro na caverna, não. E aí Deus, ele diz, aleluias, Deus, ele diz, sai para fora e põe-te perante ao Senhor. Deus estava falando com Elias, saia para fora. O que foi que Deus, ele disse para Lázaro? Lázaro, sai para fora. Deus está nos chamando para sair dessa caverna, para sair do sepulcro, para sair do lugar de morte. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem feito isso. Ele tem trazido tanto medo, e o medo, ele paralisa, e Satanás quer fazer com que você sinta medo e que você não enfrente os seus problemas, as situações. Quantas vezes a gente fica procrastinando, aleluia, Jesus, deixando para trás e dizendo, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou resolver. Não, eu não quero que isso venha na minha mente agora, porque agora eu estou cansada, depois eu resolvo. Você fica deixando sempre para amanhã. E Satanás, ele vai trazendo mais peso para que você não possa enfrentar, para que você vá perdendo autoridade, para que você venha se enfraquecendo. Elias deixou o seu servo, quem era aquele servo? Era o intercessor dele. E quantas vezes a gente não fala para pessoas aquilo que a gente está passando, a gente não pede socorro, e a gente entra numa caverna, a gente fica ali com depressão, fica triste, porque a primeira coisa que o diabo ele quer fazer comigo e com você, ele quer fazer com que a gente se sinta só. E aí, naquele lugar escuro, naquele lugar de dor, de medo, de solidão, ele faz com que você ali, você está só, você não tem ninguém para pedir ajuda, você faça algo terrível com você mesmo. Ele começa a fazer com que os fantasmas fiquem dançando ao seu lado e fiquem dizendo para você, não, acabou agora para você. Acabou, você não vai mais para lugar nenhum, olha só. Ele recebeu uma palavra. O que você vai fazer com a palavra que você tem recebido? Se é uma palavra de morte, uma afronta, o que é que você vai fazer? Você vai entrar numa caverna ou você vai fazer? Você vai ouvir a palavra de vida, porque Lázaro ouviu a palavra de vida. Lázaro sai para fora. E Lázaro estava morto. Porque você acha que quando Lázaro saiu, aleluia, daquele sepulcro, começaram a desenrolar Lázaro, porque ele estava atado, ele estava aprisionado. E Deus hoje ele está tirando todas as ataduras, ele está tirando também todas as correntes, todos os grilhões desses demônios que têm aprisionado nossa alma, que têm trazido dor, que têm trazido, aleluia, perturbação em nossas mentes, que quer fazer com que você se sinta um nada, que você, dizer que você está sozinho, não, em nome de Jesus.
Deus, ele tem um caminho. Ele tem um caminho, e esse caminho é um caminho de vida eterna, é um caminho que se chama Jesus. Aleluias. Um caminho de vida. E ele diz, ó, aquele que te formou, não temas, porque eu te remi. Deus está dizendo para mim hoje, para você. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus, ele sabe. E hoje ele me enviou aqui para dizer, não temas, porque eu te remi. Eu te chamei, aleluias, pelo nome que tu és. Olha só, muitas pessoas, né? A palavra diz que o Senhor falou, Lázaro, sai para fora. Esse foi o som que as pessoas que estavam externo ouviu. Mas a palavra diz que pelo nome que tu és. Deus, ele tem um nome que só ele sabe. E que ele chama a mim para você que Satanás não conhece. E esse nome, ele tem o poder de nos tirar de uma caverna, aleluia, de nos tirar de uma situação de morte, de dor, de tristeza e nos trazer para a vida. A primeira coisa que Satanás faz é colocar tristeza, é colocar o desânimo. Hoje eu fui acometida por esse sentimento de desânimo, de fraqueza, e saber que você tem andado, que você tem caminhado tanto tempo e parece que você não tem conseguido vencer, só parece a mentira do inferno. Quer dizer que as suas orações, que o seu sacrifício de orar de madrugada não tem dado certo. É mentira de Satanás. Porque o papel dele é ser mentiroso. Porque ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos conhecer quem é o nosso inimigo, em nome de Jesus. Em João 3,16, o Senhor nos diz: o fato de Deus não nos abandonar. Por quê? Deus, ele não nos abandona, e Satanás quer dizer que Deus, ele nos abandonou, porque foi isso. Elias, ele se sentiu abandonado, e ali ele entrou em uma caverna. Ele foi para um lugar escuro, e quando nós estamos com medo, desesperados, você já viu a palavra dizer que um abismo chama outro abismo? Em nome de Jesus. E é assim que a gente vai fazendo. A gente vai colocando os pés pelas mãos, vai ficando desesperado, vai procurando ajuda de pessoas que não conseguem nem resolver os seus problemas, em nome de Jesus. E aí a gente vai se afundando. Mas Deus hoje, ele está dizendo para mim e para você, que o tamanho que ele me ama, que ele te ama, é um tamanho imensurável, porque ele pegou aquilo que era de mais precioso, olha o que ele entregou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de um tamanho, de uma extensão tão grande, que ele deu aquilo que era de mais precioso. Ele deu o seu filho amado. E veja também a justiça do Senhor, aleluias, porque ele não poupou nem o seu próprio filho. E muitas vezes a gente acha, não, Deus é bonzinho. Deus, ele é amor. Amor quer dizer uma escolha. Mas ele é justiça. E aquilo que você está plantando, você vai semear. Se você fugir do seu chamado e você estiver distante de Deus, o inimigo, ele vai ter legalidade para tocar na sua casa, para tocar na sua família, enquanto você não se posicionar. O medo fez Elias entrar num lugar escuro, para que lá ele só pudesse, aleluias, chorar, só pudesse se lamentar, aleluias. E eu quero te dizer que Deus, ele não tem nos dado o espírito de covardia, mas ele tem nos dado o espírito de intrepidez. E quantos de nós temos ouvido a voz de Satanás, a voz de ameaça, que foi aquela voz de Jezabel, dizendo para aquele profeta, em vez de ouvir a voz de Deus, dizendo, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não vão te submergir, você não vai afundar. Quando passares pelo fogo, você não será queimado, nem a chama arderá em ti. Misael, Ananias e Azarias, os três, porque esses são os nomes, né? Esses são os verdadeiros nomes, não aquele nome babilônico que foi colocado nele, descaracterizado de Satanás, né? Em nome de Jesus. E Deus ali, Jesus, ele entra naquela própria fornalha e a palavra diz que nem o fio de cabelo dele ficou chamuscado. Mas os inimigos foram logo, ó, mortos, carbonizados, em fração de segundo, nem chegaram, só foram colocar ali a cara ali, naquela fornalha, já foram consumidos.
Eu quero te dizer em nome de Jesus, que Deus ele tem um nome que Satanás ele não conhece. É um nome que Deus ele nos chama, e hoje ele nos chama para a vida, ele está dizendo que qualquer situação que você venha passar, aleluias, ele está com você. E muitas vezes, em vez de nós olharmos para o tamanho de Deus, quando eu estou passando por uma situação que o diabo ele começa, né, a trazer peso na minha mente, eu falo, Senhor, Senhor, me traz, me mostra, Senhor, em nome de Jesus, como é o seu tamanho, a sua glória, e eu começo a querer imaginar. Porque se a palavra, como a palavra nos descreve, se a palavra diz que Deus, ele é tão grandioso, que ele mede os céus com a palma de suas mãos. Então, muitas vezes a gente começa a pensar assim, presta atenção, como é que a gente vê Deus pequeno. Você está vendo Deus aqui, Deus olhando para o céu e botando a mão. Não tem como, porque aí Deus vai estar debaixo do céu, não. Olha só como é que Deus mede o céu. Em nome de Jesus, a gente precisa saber quem é o Deus que nós servimos. Como Elias acreditou, ele restaurou o altar, mas ali a atuação daquele principado não quer dizer que nós somos super-heróis, mas super-heroínas, mas é uma escolha, sabe? Porque o chamado de Elias ainda não tinha acabado. E Deus teve que fazer com que Elias saísse ali, era uma escolha. Com que Elias saísse ali para ungir outra, para que continuasse. Porque quantos reis ainda Elias tinha que ungir? Mas ele não viveu essa parte do chamado dele. E quantas coisas Satanás tem roubado de nós, porque nós não temos nos posicionado, porque nós temos chorado, temos entrado numa caverna, temos nos escondido, e Satanás ali, tripudiando com a nossa família. Aprisionando em álcool, em droga, em prostituição, levando à loucura, com correntes, colocando no lugar de morte, porque simplesmente nós precisamos fazer tanta coisa, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da nossa família, não que a gente não tenha, mas o que você tem colocado como prioridade? Talvez o seu altar esteja destruído como esse povo escolhido, que era o povo de Israel. Deus não poupou nem esse povo escolhido. Primeiro, ele não poupou nem seu filho. Não poupou o povo de Israel, uma nação escolhida. Porque foram eles que cavaram a sua destruição. E quando Jesus veio, ele veio como um plano de remissão de nossos pecados, para nos salvar daquilo que nos era mortal, que já era um decreto de morte. Porque só ele, só a vida de Jesus poderia, aleluias, transformar a morte, chamar aqueles que estavam na morte, no sepulcro, para fora, como Jesus chamou, Lázaro sai para fora. E hoje o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, saia dessa caverna de dor. Talvez a sua dor, a sua caverna seja um abuso que você sofreu, e por isso você fica ali, naquela caverna, achando que você está protegido, no lugar escuro, e a mentira de Satanás. Nunca deixe, né? Ele deixou a pessoa que orava por ele, o seu servo, que era o seu intercessor, porque Satanás ele quer fazer com que a gente vá para uma caverna, que a gente fique sozinho. Nós precisamos de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Quando você busca ajuda, busca pessoas de oração, não é todo mundo que você vai se abrir, que você vai contar de sua vida, mas existem pessoas que são pessoas de Deus, que vão ali exercer o chamado, que vão pagar um preço para orar pela sua vida, que vão clamar pela sua dor também, que vai sentir a sua dor, porque esse é o nosso chamado em nome de Jesus. Talvez você esteja com essa dor guardada dentro de você. Talvez ninguém saiba, pessoas do seu lado, mas Deus, ele sabe. Mas ele está dizendo nessa noite, filha, se você quer cura, filho, você precisa expor a sua ferida. E para você expor a sua ferida, você precisa sair dessa caverna. Eu sei que não é fácil, esse lugar de medo, mas vem para fora, que sou eu que estou te chamando. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você não tema, porque quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama vai arder em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus,
a quem te chama pelo nome. E Deus hoje ele está nos chamando em nome de Jesus, para sair desse cativeiro espiritual, para sair dessa prisão, em nome de Jesus. O Senhor nos diz em Romanos 12:2, não vos conformei com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Satanás, ele tem nos aprisionado, querendo incutir na nossa mente que não, essa vida miserável, essa vida desgraçada, é assim mesmo, minha família está ali aprisionada, Não, Deus está dizendo, não se conforme com aquilo que para o mundo é normal. Eu quero te dizer que nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui na terra, mas nós não somos regidos por esse mundo, nós somos governados pelo céu, nós somos governados pelo Deus vivo, em nome de Jesus, e você precisa escolher quem vai ser o governante da sua vida. Em nome de Jesus. Se você vai ouvir a voz de vida, sai para fora essa noite, ou você vai entrar em uma caverna e lá vai ficar. E o Senhor perguntou para Elias, o que é que você faz aí? E Elias começou a dizer, eu temi contra a minha vida, aí eu andei, e aí eu entrei nessa caverna, e o Senhor, saia. Saia por quê? Já que você não quer mais exercer o seu chamado, já que você não confiou em mim, você fez com que eu respondesse pela sua fé, você trouxe o povo de volta, e agora a própria pessoa que invocou meu nome foge e se esconde em uma caverna. Veja só, será que Deus, que fez com que aqueles 450 profetas de Baal morressem a fio de espada, ia deixar com que aquela atuação daquele principado, aquela mulher maligna tocasse na vida dele? Mas muitas vezes nós somos tomados, sabe por quê? Por esse sentimento, mas Deus está dizendo, não se conforme, transforme a sua mente, nós precisamos transformar a nossa mente. E como é que a nossa mente é transformada? A nossa mente é transformada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Em João 10:10, a palavra diz que o diabo veio tão somente para roubar, para matar e destruir. Esse é o trabalho do diabo. Se ele fizesse algo diferente, assim que seria novidade. Mas veja só que a gente é roubado pelo aquilo que a gente já sabe. Qual é o papel de Satanás? Roubar. Sabe o que ele quer roubar? A sua constituição. Onde Deus te colocou, em nome de Jesus. Sabe o que ele quer matar? O propósito de Deus na sua vida. O seu chamado. Ele quer destruir o seu ministério, ele quer destruir a autoridade que foi delegada em Cristo Jesus para nós, para destruir Satanás, para ir lá e arrancar pessoas do inferno. Mas como você pode arrancar alguém do inferno se você mesmo está vivendo esse inferno? Uma tribulação, sentimentos que têm te aprisionado, que têm causado cadeias. Espírito opressor, sabe o que é o espírito opressor? A gente não está vendo, mas quando você fica oprimida, que você fica com sua mente, os demônios aparecem em figura sufocando. Opressão significa sufocamento. E quantas vezes dormindo, que nós temos pesadelo, a gente tem aquela sensação, demônios opressores, que ele vem para sufocar. E ele quer sufocar, ele quer matar seu chamado. E esse sufocamento é uma sensação desagradável, sensação de morte. Mas Deus hoje, ele quer arrancar. Toda essa voz que você tem ouvido, todas essas ameaças que têm formado essas cadeias, e as ameaças são palavras, são gestos que anuncia algo que alguém vai fazer contra você. Olha só, ela está anunciando. E o diabo já vai trazendo toda aquela perturbação, todo aquele desequilíbrio emocional. E em vez da gente ir para frente, não, mesmo com medo, nós temos que andar. Gente, está pensando que é fácil, não? Quantas vezes eu tenho medo? E eu começo a orar e a falar com o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, vem aqui me fortalecer, em nome de Jesus, seja comigo. E eu vou ali me tremendo toda, sentindo medo. Será que Davi também não sentiu medo ao enfrentar aquele gigante? Ele usou aquelas palavras, mas ele não tinha medo. Mas se ele não se posicionasse, ninguém mais ali iria. E o que acontecia? O exército de Deus vive ia ser envergonhado. Não Deus ia ser envergonhado, o exército.
porque eles não estavam mais crendo na palavra de Deus. A incredulidade entra, o medo entra, começa aquele pavor, começa aquele cenário destrutivo. Vinha formar? Não, eu vou morrer, em nome de Jesus. E ali entrou ele numa caverna, passou ali noite, e eis que a palavra veio do Senhor e disse: o que você fazes aqui, Elias? Deus está dizendo para mim e para você. O que você faz nesse lugar escuro, nessa caverna? Por que você está se escondendo do seu chamado? Eu quero te dizer que na sua vida você não vai mais dar certo em lugar nenhum. E aqueles que ainda não exercem o seu chamado, não entregaram a vida a Jesus, eu quero te dizer que o tamanho da sua dor, do seu vazio, é do tamanho de Jesus. Enquanto você não habilitar e colocar Jesus dentro do seu vazio, sempre vai estar faltando algo. Sempre Satanás ele vai te perturbar. E há uma chave, aleluias, para que a gente venha vencer todas essas perturbações, em nome de Jesus. O Senhor diz em João 14, 27, olha a chave: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo. Não fique em perturbação nos seus sentimentos. Não tenha medo, não tenha temor, porque eu te dou a paz. E sabe qual é essa paz? A paz que excede todo entendimento. A paz que passa de todo conhecimento. A paz que passa de toda justificação, de você chegar e dizer assim, como pode de pessoas olhar para vocês? Eu estou passando uma guerra, e as pessoas falam, e aí, Cleide, como é que você está? Está tudo bem? Algumas pessoas até podem saber por alto que tem acontecido como esses dias. Eu entendi que uma pessoa sabia que eu estava passando por algo, e ela falou, e aí, você está bem? Falei, graças a Deus, tudo bem. E quando eu olhei para a cara dela estava destruída. Eu vi ali esse demônio de sufocamento, opressão. E eu falei assim, pelo que eu estou vendo, você que não está bem, né? Porque eu estou vendo na sua face. E ela começou a falar, ela achava que eu estava mal. E eu falei, Jesus. E eu falei, quando ela me perguntou, porque ela soube de algo. Em breve estarei dando esse grande testemunho, que a minha vida é um grande testemunho. E aí eu disse, não, eu estou vendo que você não está bem. E eu comecei a ministrar a vida dela. É isso que Deus ele quer que façamos, que a gente venha exercer o nosso chamado. Porque enquanto você usa, o seu chamado pode não ser pregando a palavra de Deus, mas o seu chamado começa dentro da sua casa, na sua família. Existem pessoas que estão sendo sufocadas por Satanás. Existem pessoas que estão aprisionadas por cadeias. Deus ele me mostrou esse demônio com correntes arrastando, preso no pescoço, sabe? Gente, se a gente pudesse ver o mundo espiritual, por isso que Deus ele não permite, a gente não ia aguentar não, em nome de Jesus. Correntes, como aqueles escravos usavam, né? Porque os demônios, eles são escravos de Satanás. E eles querem nos escravizar, mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Chamou a mim e a você, em nome de Jesus. E Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, de pessoa achar porque ela tem um dinheiro na mão. Quantas pessoas têm dinheiro e não têm paz? Atentou contra sua própria vida, não é isso? Mas a paz de Cristo é você dizer, está tudo bem. É você saber passar como o apóstolo Paulo, eu sei passar por momentos de escassez, e sei também viver na bonança do Senhor, na vida que Ele me promete, em nome de Jesus. Essa certeza que a gente tem que ter, que hoje você se levante para exercer o seu chamado na sua casa. Talvez você tenha orado muito por um familiar, e aí você diz, não aguento mais, essa pessoa não vai mudar, cuidado com as palavras que você declara. Talvez também até você mesmo diga, até você mais não esteja se suportando. Sabe quando a gente mesmo não está se suportando? Ah, não, eu não quero, eu não consigo, e começa aquela agonia, sabe? Tem momentos que começa aquela guerra espiritual. Em nome de Jesus, a batalha na mente, mas Deus está dizendo que hoje Ele lhe dá a paz. Isaías 9:6. Estará sobre os seus ombros o seu nome. Ele será maravilhoso, conselheiro. Olha só, maravilhoso é que faz maravilha. Olha quem é o nosso Deus. Ele será maravilhoso, conselheiro, aquele que sempre vai ter uma palavra para te aconselhar.
para que você não venha pegar caminhos tortuosos. Deus forte é aquele poderoso na batalha, que é forte, que ganha todas as batalhas, que nos torna vencedor em Cristo. Pai eterno, que não se acaba, não tem tempo de validade, não tem prazo, ele é eterno. Esse é o Deus vivo. Ele é um príncipe da paz. Ele é uma autoridade que exerce paz em meio às guerras, em meio a uma tribulação, em meio à luta, em meio à enfermidade, em meio, em nome de Jesus, a contendas, em meio à escravatura de Satanás, o diabo escravizando, e você vendo um familiar seu e você dizendo, não, eu sei que eu tenho crido, como Jó declarou, e eu sei que ele se levantará. Aleluias. Porque o meu Deus, ele vive, o meu Redentor vive, e ele se levantará do seu trono ao meu favor. Imagine o Todo-Poderoso se levantando e dizendo, essa é minha filha, e te chamando, esse é o meu filho. Saia para fora, em nome de Jesus. Deus está mandando hoje, e é uma ordenância, a mim e a você, a sair desse lugar de dor. E hoje, o Senhor, ele traz à luz esse demônio, essa atuação desse principado, que encarcera a alma, que traz um medo, que nos paralisa. Mas hoje, ele é denunciado na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos orar essa palavra, que todas as cadeias caiam por terra e que hoje você escute a voz do Salvador. Sai para fora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa noite maravilhosa, por esse momento, onde o Senhor falou aos nossos corações. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor adentre em cada lar agora, nesse momento, que vai visitando mente e corações, onde pessoas estão, meu Pai, em cavernas, sentimentos, pessoas que sofreram abusos, pessoas que foram abandonadas, pessoas que são opressas por Satanás, pessoas que são escravas de álcool, de droga, de sexo. Pai, em nome de Jesus, eu não sei como Satanás tem aprisionado, de pornografia, mas eu quero hoje, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que todas essas cadeias venham ser quebradas, em nome de Jesus, e o medo, meu Pai, que encarcera essas almas, que faz com que entre, meu Pai, em cavernas, que hoje, meu Pai, elas possam ouvir, Deus, em nome de Jesus, a voz do Salvador. Sai para fora, como Lázaro ouviu a voz da vida, que hoje, meu Pai, o Senhor adentre em cada lar, e que as suas filhas e filhos possam ouvir a sua voz. Sai para fora, sai desse lugar de medo. Se está passando por uma situação, aleluias, onde tudo tem se levantado, onde o mar tem se embravecido, saia para fora, passe por essa tempestade, porque eu estou contigo, as muitas águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, porque eu sou o teu Deus, o Senhor, aqui te chama pelo nome. Sai para fora, sai desse lugar de enfermidade, que todas as ataduras venham hoje ser arrancadas, que todas as prisões, aquilo que impede que você caminhe, em nome de Jesus, em direção ao Salvador, que você venha restaurar o seu altar, agora seja quebrado, em nome de Jesus, que toda paralisação do inferno, toda morte espiritual, hoje eu denuncio na autoridade do nome de Jesus. Sai para fora, saia dessa caverna de dor, saia dessa caverna de medo, porque hoje o poderoso de Israel, ele te chama para viver o sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, eu também quero te apresentar cada vida, meu Pai, cada pedido de oração que foi colocado diante do teu altar. Eu não sei aquilo que as suas filhas precisam, mas hoje, Pai, em nome de Jesus, que essa voz de vida venha ecoar nos seus ouvidos e que toda voz de ameaça venha cair por terra, que ela seja alcançada com cura, com libertação, que todo espírito de enfermidade venha cair por terra, venha ser arrancado na raiz, meu Pai, em nome de Jesus, e venha ser lançado no mais profundo abismo, em nome de Jesus, que cada um receba, meu Pai do Senhor, a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, meu Pai, aquilo que a tua palavra nos promete, em nome de Jesus. Nós oramos essa palavra em concordância e ligamos essa oração aqui na terra, que seja ligado nos céus. Eu peço para cada um de vocês que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que faça a sua inscrição. Ajude para que o canal possa crescer e a palavra de Deus possa chegar no maior número de pessoas. Você é um agente de Deus.
Você é um propagador da palavra de Deus. Nós somos agentes de Deus aqui na terra. Deixe também o seu gostei. Você vai estar sinalizando que é uma palavra importante. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma noite de sono reparador. Em nome de Jesus.